vai viver em Portugal, eu acho que é um dos maiores desafios de todos os meus seguidores e clientes. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te ajudar com algumas informações importantes e bem completas sobre as melhores cidades para recomeçar a sua vida aqui em Portugal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Rocha da Start Portugal e eu tenho um compromisso de em todos os vídeos e aqui nesse canal trazer informações importantes, completas e relevantes para te ajudar no teu processo de mudança para Portugal. Então, se você ainda não me segue, corre lá no Instagram porque eu publico todos os dias informações importantes para você, compartilho a minha vida, tem testemunhos, depoimentos dos nossos clientes e seguidores e das centenas de famílias que nós já ajudamos nesses 3 anos de trabalho com a Start Portugal. Já se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho para você receber as notificações e acompanhar todas as informações importantes que a gente vai trazer aqui para você, tá? Então, bora pro vídeo, vamos falar das cidades que eu recomendo para você recomeçar a sua vida em Portugal. Na hora de escolher a cidade, uma das coisas mais importantes é você entender qual é o seu perfil familiar, tá? Eu costumo dizer que se você vem sozinho para Portugal, a vida se torna um pouquinho mais fácil no que tange a mobilidade, a empregabilidade, você vai se adaptar muito mais fácil. Então, os grandes centros, para quem vem sozinho, pode ser uma excelente opção. Centro de Lisboa, centro de Braga, centro do Porto, as grandes cidades, as regiões metropolitanas. Você vai poder morar num quarto e ter ali mobilidade, muitas oportunidades de trabalho e de resolver a sua vida. Mas a maioria das pessoas que nós atendemos aqui na Start são famílias. Então, quando a gente pensa em família, a gente pensa em composição familiar. Algumas famílias de 2 pessoas, outras de 3, de 4, de 5, filhos pequenos, filhos maiores, animais, profissões diferentes. Então, isso tudo precisa ser muito bem avaliado antes de você definir a cidade que você vai morar. Gente, não é uma mudança de bairro, eu sempre falo isso, é uma mudança de país. Não vai dar para você ficar mudando de cidade toda hora, então escolher a cidade ideal para sua família é um dos passos mais importantes do teu planejamento. A gente aqui na consultoria de planejamento, quem é meu cliente sabe disso, a gente desenha muito bem esse processo com vocês, entende realmente qual é a melhor cidade e juntos a gente faz essa escolha. Mas se você está assistindo esse vídeo, é claro que eu não vou deixar de te ajudar e vou te trazer aqui alguns pontos muito importantes e a minha opinião sobre essas cidades que nós vamos conversar, que pode ser alguma das tuas opções aí com a sua família, ok? Primeiro eu quero te dizer que eu não recomendo que você comece a sua vida nos grandes centros. Lisboa, por exemplo, toda a margem sul, quando eu falo de Lisboa, eu falo do distrito de Lisboa como um todo, do estado de Lisboa, está sobrecarregado com imigrantes de todas as nacionalidades, sobrecarregado com brasileiros, aluguéis altíssimos, mercado de trabalho saturado. Tem oportunidade de trabalho em Lisboa, Pri? Claro que tem. Tem oportunidade de trabalho em Portugal inteiro. A diferença é o quanto você vai batalhar por aquela oportunidade e quantas pessoas também estão disponíveis para aproveitar aquela oportunidade. Lisboa, a gente tem o metro quadrado caríssimo, um dos mais caros de toda Portugal. Então, você vai pagar aí 600 euros no aluguel de um quarto, 1.200 euros para morar num T1 ou num T2 pequeno, muitas vezes sem mobília. Então, quando a gente fala de imigrar com família, essa estrutura fica muito complicada. Além de tudo isso, que é o medo de todos vocês, né, de todos nós, quando a gente chega aqui, é de não conseguir alugar um imóvel. As condições para você arrendar um imóvel em Lisboa hoje são super complicadas. Como tem muita disputa e a gente tem uma crise geral no mercado imobiliário aqui de Portugal, todas as vezes que nós vamos negociar um imóvel para um cliente nosso, a gente precisa oferecer para os proprietários e para as imobiliárias parceiras garantias de que esse cliente tem possibilidade de pagar o aluguel, visto que quando a gente chega em Portugal, a gente não tem contrato de trabalho, a gente muitas vezes não tem ainda os rendimentos mensais para comprovar, não temos fiadores. E aí, quando a gente fala de morar na margem sul, gente, a gente fala de pagar 1 ano de aluguel adiantado. E isso para um imigrante é muita coisa. Você disponibilizar 12, 15 mil euros de cara para pagar 1 ano de aluguel
é realmente muito dinheiro. E para quem quer e por algum motivo precisa estar nos grandes centros, ok, nós vamos atrás para você. Mas se você vem com família e está com menos dinheiro ou quer um pouco mais de qualidade de vida, a gente vai falar agora dessas cidades que são as cidades que eu trabalho diariamente, vivo, conheço e posso te dizer que você vai encontrar boas regiões para morar dentro dessas cidades, desses concelhos, e vai poder dar início à sua vida com qualidade, com oportunidade, com segurança e com um preço médio de arrendamentos um pouco mais adequado, digamos assim. O primeiro distrito que eu quero falar com vocês é um distrito que eu amo, porque eu moro nele, a minha cidade está inserida nesse estado, que é o distrito de Braga. Braga é a cidade queridinha dos brasileiros, a gente realmente tem muitos brasileiros vivendo aqui nessa região e você vai descobrir o porquê. O primeiro ponto é que em Braga você encontra um preço médio de arrendamento ainda um pouco mais ajustado. Quando a gente fala de Braga, nós temos a ideia de Braga cidade, né? Cidade de Braga mesmo, mas nós temos Braga distrito, que é o estado, e nós temos Braga cidade, o município de Braga. Dentro do município de Braga, nós temos diversas freguesias que são bairros, e ao redor da cidade de Braga mesmo, nós temos outras cidades também, que fazem parte desse mesmo distrito, que é, por exemplo, a cidade onde eu moro, que é Esposende, a minha cidade queridinha, está dentro do distrito de Braga e eu estou aí aproximadamente 30 minutos do centro da cidade de Braga, tá? Então, quando a gente fala em Braga, a gente pensa em indústrias. Por quê? Porque a indústria aqui no norte de Portugal é muito forte. Então, se você pretende trabalhar em fábricas e indústrias, Braga talvez seja uma das melhores regiões. No centro de Braga, na cidade mesmo, nós não vamos ter muitas indústrias concentradas ali. Nós temos as zonas industriais que ficam ao redor da cidade e vamos ter as zonas industriais também nas outras cidades de Braga. Então, se você vem para Portugal e tem interesse em trabalhar na indústria, Braga pode ser uma excelente opção para você. Mas por que ela é a queridinha dos brasileiros? Porque além disso, você tem muita oportunidade de empreender. Então, é uma cidade com um comércio muito forte. A cidade de Braga tem uma área comercial muito forte, então você pode empreender, investir no seu próprio comércio, trabalhar na área comercial também. Tem muitas boas e grandes empresas instaladas na cidade de Braga e nas cidades ao redor. Como eu falei antes, você tem um custo médio de arrendamento um pouquinho mais acessível, então o custo-benefício para viver em Braga é um pouquinho melhor do que nas outras cidades, principalmente comparados à margem sul. Excelentes escolas, Universidade do Minho, muitos brasileiros vêm estudar na Universidade do Minho. Temos a Universidade de Guimarães, então para você que vem estudar é uma excelente opção também. É uma cidade com muita mescla de jovens e de pessoas de meia idade, então você tem aí também muitas opções de lazer em Braga como um todo. É uma excelente opção. Agora, ponto negativo de Braga, não Braga, o centro da cidade, mas nas cidades ao redor é o transporte. Todas as vezes que nós falamos em viver no norte de Portugal, em viver nas cidades ao redor dos centros, a gente precisa pensar na possibilidade de ter um veículo próprio, porque realmente a mobilidade não é tão boa. Então, se você vai escolher essa cidade pelas oportunidades de emprego, pelos arrendamentos que são mais acessíveis, pela escola, pela universidade, pela oportunidade de trabalhar nas fábricas, lembre que você vai precisar investir num carrinho. E aí vou deixar para você aqui algumas opções de cidades dentro do distrito de Braga que você pode pensar em morar. Guimarães, Esposende, Barcelos, Vila Nova de Famalicão, Braga mesmo, Vila Verde, Póvoa de Lanhoso, são algumas das opções das cidades que estão dentro do distrito de Braga, ao redor da cidade principal, da capital, digamos assim, e que você vai encontrar opções boas de arrendamento para morar com a sua família, boas oportunidades de trabalho e um custo de vida um pouco mais baixo do que o custo de vida na margem sul. Já me diz aqui se Braga é um dos seus escolhidos e se você já pensou em alguma dessas cidades que eu acabei de te falar, tá?
Uma outra cidade que talvez você não tenha pensado ainda, que também é uma das minhas queridinhas, é Viana do Castelo. Viana do Castelo é conhecida pelas suas magníficas estruturas de cidade. A arquitetura da cidade é maravilhosa, tem pontos turísticos maravilhosos. É uma cidade onde o metro quadrado do arrendamento é ainda mais barato do que o metro quadrado de Braga, não só para arrendamento, mas também para compra. Muitos dos nossos clientes optam por comprar em Viana do Castelo, porque o preço do metro quadrado ainda é bem melhor. Então, se você pensa em comprar um imóvel aqui em Portugal, Viana do Castelo pode ser uma excelente opção para você. É uma cidade que tem praia, então ela é cercada pelo litoral, não é? Então você vai ter aí acesso às praias lindas, inclusive, bem pertinho da fronteira com a Espanha. Se você for subir um pouquinho mais para Viana do Castelo, você já está muito próximo da Espanha. O medo de todo mundo é o frio, gente. Quando a gente fala em morar no norte de Portugal, a gente sempre pensa, o norte é muito frio, o norte é muito frio. Não é tão frio. O frio tem Portugal todo. Quando chega no inverno, é frio, não tem o que fazer. Você vai ter realmente uma diferença aí de 5, 4 graus no inverno, comparando de Lisboa para cá. É claro que em Faro, por exemplo, em Lisboa, a gente tem as melhores temperaturas o ano todo, mas é uma região caríssima de se viver, não dá para todos os imigrantes viverem lá. Então vamos voltar para a realidade e entender que a gente não tem muita grana, né? Então a gente precisa chegar devagar. Então, Viana do Castelo, você tem muitas opções de fábricas, muitas boas empresas instaladas em Viana do Castelo, inclusive empresas que não têm gestão portuguesa, o que melhora muito a faixa salarial. Boa média de arrendamento, uma cidade bem estruturada, atendida por comboio, que é o trem. Quando nós falamos de transporte público, entra no mesmo critério de Braga. Se você estiver no centro da cidade, você vai conseguir se deslocar. Se você for para as cidades ao redor, você vai ter dificuldades com transporte público, então é importante que você coloque um carro no seu planejamento. Mas Viana do Castelo, como um todo, o distrito e a cidade de Viana também, é uma excelente opção para você viver. E para você ter uma ideia, só a cidade de Viana do Castelo já conta aí com 27 freguesias, 27 bairros para você escolher na cidade de Viana do Castelo. Fora as outras cidades que estão ao redor, como Ponte de Lima, por exemplo, que faz parte do distrito de Viana do Castelo e é uma excelente opção também de moradia. Agora, uma outra região que sai um pouquinho aqui do norte de Portugal é a região de Viseu. A região central de Portugal, onde você tem ali Viseu, Aveiro, Leiria, Coimbra, esses concelhos, esses distritos, perdão, no centro de Portugal, você também vai encontrar boas opções de arrendamento, um metro quadrado também com preço um pouco mais ajustado, dependendo da cidade que você for viver. Algumas são bem menores a nível de estrutura das cidades, então Viseu você tem uma boa estrutura no centro, mas é uma cidade bem pequenininha, então você não consegue expandir tanto, né? Tem muitas freguesias, tem muitas fábricas, mas você fica ali naquele raio bem menor e o fato de estar no centro te isola um pouquinho das outras regiões. Então tem que pensar um pouquinho nisso também, mas são boas cidades de se viver. Como eu falei, isso tudo vai depender do seu perfil. Por exemplo, se você trabalha remotamente, se você pode morar afastado dos grandes centros, é excelente. Você vai conseguir cidades em Viseu, por exemplo, para pagar super barato no arrendamento. Interior de Leiria, você também vai conseguir arrendamentos bem baratos. Agora, tem que pensar bem, gente, porque às vezes ficar muito afastado também pode te prejudicar. Não adianta pagar muito baratinho num arrendamento, essa é a minha opinião, e gastar um absurdo de combustível toda vez que você tiver que ir ao mercado, ou que você tiver que ir trabalhar, por exemplo, levar os filhos na escola. É claro que com carro se resolve tudo, mas carro não anda sozinho, tem combustível, tem pedágios, então isso tudo vai gerar um aumento no seu custo de vida e que tem que se colocar na balança. Então, sempre vai depender, a escolha da cidade, ela sempre vai depender do seu perfil familiar, das suas necessidades. Então, analise bem. São pontos muito importantes para você avaliar quando você for escolher a cidade. Empregabilidade daquela região, o clima da região, as temperaturas mais altas e as mais baixas, a faixa de preço dos arrendamentos,
a mobilidade da região onde você vai viver de acordo com a sua situação, se você vai comprar carro, se não pretende comprar carro, se tem carteira de motorista, se não tem, isso também vai pesar muito. Se você tem filhos, a proximidade de escolas, de hospitais, de centros de saúde. Vale lembrar que as cidades menores de Portugal são muito diferentes das cidades menores do Brasil. Nas cidades menores do Brasil, a gente não tem boa estrutura. Nas cidades menores de Portugal, a gente tem boa estrutura. Então, mesmo que seja uma cidade pequena, você normalmente tem tudo que você precisa para viver naquela própria cidade. Então, a ideia é que você possa fazer a sua vida no lugar onde você estiver morando, inserido, e se desloque o mínimo possível, até para que você possa aumentar, de fato, a tua qualidade de vida morando aqui, que é uma prática, é um hábito, faz parte da cultura portuguesa isso, preservar a qualidade de vida, e não tem nada de mal da gente desfrutar um pouquinho disso, não é? Então aí, vou deixar aqui para vocês na descrição essas cidades que eu recomendo para você pesquisar, estudar, analisar, namore bastante as cidades, veja fotos, ande no Google Maps, veja mesmo se essa cidade se enquadra no perfil da sua família e principalmente se ela se enquadra no seu bolso na hora de procurar um imóvel, e aí sim faça uma escolha assertiva. E é claro que se você precisar de ajuda, a gente tem a nossa consultoria de planejamento, você vai ter uma hora de chamada de vídeo comigo para a gente analisar bem a fundo o seu perfil, o perfil da sua família, o seu perfil profissional e entender qual é a melhor cidade e qual é o melhor conselho, né? Além do distrito, qual é o melhor conselho para você, então, recomeçar a sua vida com a sua família. Agora, já deixa aqui nos comentários também se você escolheu alguma dessas cidades, se você quer saber alguma coisa específica sobre ela, porque eu vou responder os primeiros comentários que vocês colocarem aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de compartilhar com alguém que está pensando em mudar para Portugal e precisa saber opções de regiões bacanas para recomeçar a vida com a sua família.